Olá pessoal, de novo. Olha aqui, vamos dar continuidade ao nosso curso nesse grande dia de inauguração, dia 2 de agosto de 2021. Eu parei nesta parte aí do meu slide, né, onde eu falava a respeito da teoria montessoriana, que é a teoria criada por essa mulher à direita, né, que é Maria Montessori. É uma mulher que trouxe grandes contribuições para a medicina, para a educação principalmente. As teorias dela é muito bem vista por todo mundo, né? Apesar de ter sido criada há muito tempo atrás. Então eu considero essa mulher maravilhosa, a teoria dela é maravilhosa, teoria montessoriana. E uma parte bastante relevante que eu achei na teoria dela foi justamente essa parte aí que fala que a criança é como uma esponja, né? Como eu acabei de falar com vocês no outro vídeo, a criança ela absorve com muita facilidade tudo que está ao redor dela. Então, se ela convive em um ambiente onde os adultos, principalmente, estão fazendo algo não muito correto, com certeza ela vai copiar e vai reproduzir aquilo em algum momento da sua vida. Então, o ideal é que nós, como na maior parte das vezes somos os responsáveis pelas crianças, né, pelos nossos filhos, netos, sobrinhos, alunos ou pacientes, é de extremíssima importância que saibamos como nos comportar diante deles, porque eles aprendem com muita facilidade. Por isso que eu foco muito nas crianças, porque elas necessitam de uma atenção especial, muito mais do que o adolescente e muito mais do que o adulto. Então eu foco muito nessa questão de falar mais sobre o que as crianças pensam, fazem, né, o que elas precisam para ter uma melhor aprendizagem, né, que ela possa estar levando aí para toda a sua vida e ela consiga se sobressair diante das dificuldades que a gente encontra, né, no decorrer da nossa vida, que é muito comum, né, da gente encontrar, que são dificuldades na maioria das vezes sociais, né, dificuldades aí que econômicas, dificuldades aí particulares, né, onde muitas aí infelizmente perdem seus pais, seus familiares, acabam parando em orfanatos. Então eu creio que o psicopedagogo é aquele que verdadeiramente abraça a sua profissão, abraça a sua missão aqui na Terra. Ele vai agir como um grande também, como é que se diz? Realizador de sonhos, né? Para diversas crianças, principalmente as crianças, gente. Eu enfatizo muito a questão da criança porque é algo que as crianças estão sendo alvo de muitas coisas ruins no mundo atual, principalmente com essa pandemia. A gente está vendo tanta coisa ruim acontecendo com muitas delas. E isso para nós, futuros psicopedagogos, que amamos essa área da psicologia, da pedagogia, que gostamos não só desses conhecimentos que essas áreas nos traz, mas também como seres humanos, como mães, como pais, como profissionais da educação, como ser humano. Isso é muito doloroso, né? Então é necessário ter uma atenção muito maior com elas. Elas são uma esponja, elas são como se fosse um CD virgem, né? Tudo que for colocado em um CD virgem vai ser gravado, né? E ela vai levar em determinada situação, ela vai levar aquilo ali, dependendo do que é que foi gravado, ela vai levar por toda a vida. Então é necessário ter muito cuidado. Então a teoria montessoriana ela fala justamente disso. Inclusive eu dou essa sugestão a vocês, que vocês em uma outra ocasião, né, ou até depois desse vídeo, não sei, vocês possam estar dando uma lida sobre esta mulher, Maria Montessori, e consigam entender um pouco mais do que eu estou falando aqui agora, certo?
Vamos dar continuidade aqui aos nossos slides. Tchan, 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 tchan. Chegou na parte que eu queria. Cada um aprende de um jeito. Ninguém é igual a ninguém. Essa é a mais pura verdade. A gente sabe que existem crianças, pessoas, né? De todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as raças, que também se diferenciam não só nisto, como também em vários contextos, como os contextos sociais, culturais, biológicos, psicológicos. Então nós, seres humanos, temos um jeitinho de ser especial de cada um. Cada um tem um jeitinho de ser especial. Ninguém é igual a ninguém, ainda que pareça, né? Ninguém é igual a ninguém. Gêmeos, por exemplo, é uma situação. Os gêmeos, eles, por mais que eles sejam de uma mesma barriga, dos mesmos pais, né? E sejam idênticos à vista, mas com certeza os seus comportamentos vão se diferenciar em muitos momentos. Porque cada um tem um jeitinho de ser, cada um aprende de um jeito diferente, cada um tem um tempo determinado para aprender determinada coisa, certo? Então, isso também diferencia também na questão social, né? Ou seja, quem tem mais oportunidades, né, na vida, as crianças que têm mais oportunidade, com certeza ela vai aprender muito mais coisas, né, do que aquela que não tem, comparado a uma criança que nasceu de uma família de classe média alta, né, ou classe média alta, né, ou, enfim, não sei qual é a profissão que os pais dessa criança possam vir a ter, mas espera-se que ela venha a ter muito mais oportunidades do que aquela que não tem, do que aquela que veio de uma família humilde, uma família que mora, por exemplo, no sertão aqui da nossa Bahia. Vou dar exemplo aqui da Bahia, porque nós estamos no Nordeste, e a gente vê muitos casos assim de crianças que vêm a este mundo sem muita perspectiva, já desde seu nascimento, e isso é muito triste, sabe? Por conta essa desigualdade, ela influencia sim no futuro dessas crianças, né? Então, cada um vai ter um jeitinho diferente de aprender. Claro, cada um vai ter um interesse diferente do outro, certo? Cada uns vão gostar mais da área de matemática, outros vão gostar da área de português, outros vão gostar da área de música. Então, cada um vai ter um interesse diferenciado. E o psicopedagogo, ele vai entender isto aí, ele vai tentar compreender isto aí, e vai tentar ajudar aquela pessoa, aquela criança principalmente, a trilhar caminhos que favoreçam a ele, certo? E as diferentes culturas, né? Por exemplo, em outras culturas que não a brasileira, a cultura brasileira, que é vasta, né? É muito como é que se diz, multicultural, né? O nosso Brasil é multicultural. Ele é uma reunião de várias culturas em um lugar só, nosso Brasil. Mas tem lugares espalhados aí pelo mundo, como por exemplo a China, como por exemplo a Ásia, onde a cultura deles lá é muito diferente da nossa aqui. Se for estudar, você vai ver que, por exemplo, na África, a citar exemplo da África, as meninas, elas aprendem a se comportar de um jeito diferente por serem meninas, né? Dependendo da tribo, da aldeia que ela faz parte. E muitas delas são até circuncisadas aí na sua área genital, né? Que impede aí acontece muitas coisas, né? Com o corpo de uma criança que tem uma parte do seu corpo cortada. Eu imagino que é muito difícil para essas crianças, mas elas aprendem isso desde novinha e tem que seguir, né, com o que elas devem aprender para poder sobreviver ali naquela comunidade, certo? Então, assim como essas meninas que eu acabei de citar,
E na China nós temos aí um investimento na educação totalmente diferente do que aqui no Brasil, né? Enfim, as oportunidades elas também influenciam na maneira de aprender, certo? E também temos a questão do psicológico de cada um. Cada um pensa de uma maneira diferente, né? Cada um tem um comportamento psicológico totalmente diferente um dos outros, né? E cada um tem uma história particular única, que cada história particular, né, pode influenciar sim também na sua melhor aprendizagem, que possam estar levando aí no decorrer de sua vida, certo? E essa aprendizagem sim, ela com certeza ela vai interferir de forma boa ou ruim em cada etapa da vida deles, certo? Vamos dar prosseguimento aqui. Agora, o item também muito interessante. Eu falei muito sobre aprendizagem, agora o que é necessário aprender? Nós, seres humanos, munidos de muitas habilidades desde bem cedo, sentimos a necessidade de estar em constante descoberta acerca daquilo que nos cerca e como na maioria das vezes, sendo bons observadores, vamos aos poucos desenvolvendo nossas habilidades cognitivas, né, que está relacionada com o emocional, né, e motoras, que está relacionada aos nossos movimentos, sensoriais, que está relacionado às nossas sensações, espaciais, que está relacionado com a nossa noção de espaço, né, a fim de suprir todas as nossas necessidades. Então, o que nos é necessário aprender? Como eu falei no vídeo anterior, o ser humano ele necessita aprender diversas coisas para a sua sobrevivência. Quando somos pequenos, bebês, primeiro vamos, né, dependendo do desenvolvimento de cada um, primeiro aprendemos a falar, depois aprendemos a andar, depois aprendemos a ir ao banheiro sozinhos, né? Isso tudo nos é passado. Então nós sentimos a necessidade de fazer essas coisas para que nos tornemos cada vez mais independentes. Claro que o ser humano ele nunca vai ser totalmente independente, ele sempre vai necessitar do outro para te ajudar, né? Uma pessoa, por mais independente que ela pareça ser, ela sempre vai precisar de outra pessoa. Então, aprender também a respeitar as diferenças, aprender a respeitar o outro também é de suma importância para que não nos prejudique, certo? No decorrer da nossa vida. Então é necessário a gente ter respeito e ter paciência também para com o outro, porque a gente sempre vai precisar do outro em algum momento da nossa vida, certo? E a gente sendo observadores, né, porque nós somos muito bons observadores, nós somos seres humanos racionais, a gente vai aprendendo, a gente vai adquirindo essas habilidades. Então no momento que a gente tem alguma dificuldade em relação a isso, em relação a essas observações, em relação a como melhor desenvolver nossas habilidades, a gente necessita de alguém para estar nos ajudando a resolver esses problemas, né? Então, por isso que é necessário aprender. Por isso que é necessário aprender. E o que nos é passado são os ensinamentos, né? As aprendizagens no nosso convívio social, né? As aprendizagens no nosso convívio social, que nos é necessário também aprender, como também as aprendizagens no convívio escolar, no convívio acadêmico, onde várias matérias, várias disciplinas nos é passado aí diversos assuntos que nos ajudam a compreender melhor as coisas do universo, do mundo, como funcionam as coisas no mundo, e que dependendo de como é passado esses conhecimentos, isso, como eu falei no vídeo anterior, isso pode se tornar maçante, chato, insuportável e fazer com que a nossa aprendizagem fique deficiente. Então, o interessante é que tenhamos
como profissionais de educação, estratégias muito bem elaboradas e flexíveis para atender a todos, né, da instituição e que todos venham aprender, dependente da sua situação psicológica, física, social, cultural, que todos venham aprender o que é realmente necessário aprender. Porque tem coisas que a gente aprende que não nos é necessário aprender, né? É chamada aprendizagem ruim. Então, é necessário que tenha esse cuidado, né, para que a gente consiga ter um bom desenvolvimento, uma boa aprendizagem, certo? E nós, sendo seres sociais, na maior parte das vezes, vivendo em sociedade, né, ou seja, por sermos seres viventes em sociedades, nos é necessário aprender tudo relacionado à sobrevivência no, no mundo, né? Nós somos seres sociais, nos é necessário aprender muitas coisas. Porque na maior parte das vezes a gente faz parte de uma sociedade, a gente tem que entender como é que a sociedade funciona. Então, para a gente entender, é necessário aprender. Então, é complicado, né? Passar essas coisas, principalmente para as nossas crianças, mas a gente sempre tem um jeitinho, uma forma, uma maneira, uma estratégia de estar passando aí esses conhecimentos de como viver em sociedade para os nossos pequeninos, certo? Porque isso também nos garante a sobrevivência. Infelizmente, gente, sem querer ser assim taxativa, né, sem querer julgar em mim que eu não tenho esse direito, infelizmente aqueles que não têm um bom desenvolvimento na questão do que está aprendendo, ele é excluído da sociedade. Ele é visto como um ser, infelizmente, um ser que não tem utilidade para a sociedade. Eu considero isso totalmente errado, eu não acho isso certo. Mas essa é a visão que a gente acaba vendo, que pessoas que enfrentam algum tipo de dificuldade, e principalmente as nossas crianças, as que apresentam algum tipo de dificuldade, que sofrem com algum problema, algum déficit na aprendizagem, ela vai ser taxada de várias formas, vai ser descriminalizada, vai ser descriminalizada, ela vai ser, como é que se diz, vão agir com preconceito com elas, com essas crianças, vão agir com ignorância, com antipatia. Então, eu quero me formar na área da psicopedagogia justamente para lutar contra isso aí. Porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A gente agir com desrespeito àqueles que não é igual a gente. Porque, como eu falei, ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é diferente. Mesmo que aparentemente sejam iguais, todo ser humano ele age de forma diferente, ele aprende de forma diferente, ele não pensa de forma igual a ninguém. Então, é necessário ter empatia. Então, eu acredito muito na área da psicopedagogia justamente para isso, para que o psicopedagogo ele funcione como uma ponte para entre o indivíduo e entre o conhecimento, que eles consigam, eles possam ter esse conhecimento da melhor maneira possível, que vai com certeza ajudar eles a ter uma vida melhor, né, aqui no nosso mundo, na nossa sociedade. Então é isso que eu quero dizer para vocês, mas ainda tem mais algumas coisinhas para falar. Nos é imposto padrões sociais à conduta individual e por esse motivo, principalmente, necessitamos aprender o que nos ajudará na condição de membro de uma sociedade. Só um minutinho aqui, deixa eu colocar aqui no modo avião porque eu não quero que ninguém me atrapalhe aqui, certo? Nos é imposto padrões sociais à conduta individual. Ou seja,
cada indivíduo, cada ser humano que vive em sociedade, ele deve, meio que por obrigação, aprender na escola, aprender no seu convívio familiar, como ter uma boa conduta individual, certo? Porque se de alguma forma este indivíduo se comportar de maneira diferente do que a sociedade está prezando, ele vai ser excluído da sociedade. E quando o ser humano é excluído de uma sociedade, muitos problemas são gerados, mas muito mais do que o fato dele pensar diferente. Né? Porque o fato da gente pensar diferente um dos outros, em alguma sociedade isso já é um grande problema, né? Só porque a gente pensa diferente. Né? E em algumas sociedades, o ser humano que pensa diferente do outro é visto como uma aberração. Um ser humano que se comporta de uma maneira diferente do outro é visto como uma aberração. Então, nos é imposto padrões desde que pequenininhos a se comportar daquela forma, daquela maneira, né? Primeiro, a gente cresce, vai crescendo, aprende tudo que é necessário ali à nossa sobrevivência daquele momento. Cresce, a gente é colocado em uma instituição, numa escola, para aprendermos, né? Das disciplinas, os conteúdos científicos, e depois nos é ensinado como viver no ambiente de trabalho, e assim sucessivamente. Então, nos é imposto padrões, você tem que seguir aquele padrão daquela sociedade. Se por um acaso você fizer diferente, em muita sociedade você pode ser até morto, infelizmente, como acontece aí, infelizmente, aí em países onde o sistema político é o comunismo, e quem se comporta de maneira diferente ao que o governo impõe, quem que não aprende a fazer as coisas conforme o governo está impondo, com certeza vai ser taxado, vai ser violentado, vai ser excluído daquela sociedade e corre o risco até de ser morto. Então, é complicado a questão da aprendizagem. É necessário que ocorra uma parceria para que haja uma boa aprendizagem e que todos possam ter o direito à escolha do que querem ser, do que querem se tornar mais na frente, do que querem verdadeiramente aprender e se dedicar. Certo? Mas eu sei que há muitos casos que a pessoa não tem escolha, né? Como esse que eu acabei de citar. E que ele vai ter que fazer aquilo que a sociedade está impondo a ele, porque senão vai arriscar a sua sobrevivência, certo? Agora chegou o momento também tão esperado, que eu particularmente gosto muito, né? Como é que o nosso cérebro aprende? Existem maneiras de estimular o nosso cérebro. Partindo disso, a forma como o cérebro aprende diz muito do estímulo que ele recebeu ao longo do seu desenvolvimento. Então, existem maneiras, vocês sabem que, deixa eu só colocar aqui, vocês sabem que a gente tem um cérebro totalmente diferente dos outros seres vivos, né? Dos outros animais. E o nosso cérebro é o único que Papai do Céu deu com a capacidade de raciocinar, de pensar e de decidir o que quer ou não quer fazer. Então, o nosso cérebro é o único que tem esse privilégio de poder aprender, de poder raciocinar, né? Então, vamos entender como é que funciona o nosso cérebro. Ele, para aprender, ele precisa ser estimulado. A boa aprendizagem, para ocorrer, ela precisa ser estimulada.
Se ela não for estimulada, se a pessoa não for estimulada, com certeza ela vai ter também deficiência na aprendizagem. Então é necessário ser estimulado. Ó, vou dar um exemplo. Como eu estou falando do problema da aprendizagem em crianças, vou só focalizar nas crianças, tá certo? Vamos supor, a criança, quando ela está, vamos supor, assistindo uma aula, a aula, né, do modelo um pouco mais antigo, né, que é o professor é que detém de todo o conhecimento e começa a passar os conhecimentos dele para o aluno e tal, não deixa tanto o aluno questionar, né, não deixa tanto o aluno dizer as suas ideias. É muito complicado de haver uma boa aprendizagem nesses modelos um pouco mais antigos, né? Os modelos de aprendizagem de Paulo Freire para cá são muito mais interessantes para as nossas crianças, né? Então, vamos supor, a criança que está numa sala de aula, onde está havendo esse tipo de aprendizagem, assim, sabe? Aquele ensinamento, porque isso, porque aquilo, meus queridos alunos. A criança vai perder o interesse, gente. Vamos supor que a professora esteja contando uma história. Se ela contar, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que ela está contando a história de Rapunzel. Olha só a forma como ela vai estar contando. Repare se vocês não concordam comigo. Vejam só, o profissional da educação. Eles têm que estar atento a isso. Era uma vez uma criança, cabelos longos, que a bruxa, enfim, roubou de sua família, o rei e a rainha, e ela cresceu não sabendo de que família fazia parte, e os cabelos cresceram. Vocês concordam comigo nessa questão? Vocês acham que a criança vai aprender alguma coisa? Vai querer assistir uma aula que a professora vai estar, ou o professor vai estar dessa forma, desse jeito, na sala de aula? Não, gente. Para a criança aprender, é necessário que ela seja estimulada. É necessário que usemos de estratégia que vá ajudar elas a terem mais atenção. Lembra do que precisa acontecer para que haja aprendizagem? Tem que ter atenção, concentração. Então, para elas terem concentração e atenção nisso aí, acho que vai ser bem complicado. Então, é necessário usar de estratégias, de formas e maneiras para estar estimulando, né, as crianças a aprender mais. Tá certo, gente? Agora vamos entender como é que funcionam os estímulos do nosso cérebro. E voltando aí com a questão da escola, existe uma estratégia que eu sou fã, que eu até recentemente apresentei um trabalho sobre, é a gamificação, que é o uso da gamificação. Hoje, com as tecnologias tão avançadas, as crianças, na maior parte das vezes, estão lidando com a tecnologia no dia a dia de uma maneira muito mais ampla do que acontecia na época que eu era criança. E olha que eu não sou tão velha assim, né? E as crianças convivendo tanto com as tecnologias, elas têm acabado, como assim, meu Deus? Deixa eu explicar aqui. Estão gostando muito desse mundo do game, do joguinho, que isso é interessante para elas. É algo que chama atenção. E nós, profissionais da educação, já sabendo disso, nós podemos fazer o uso da gamificação para que essas crianças sejam estimuladas e tenham uma melhor aprendizagem, certo? Se aquele grupo de alunos, vamos supor, se destacam mais em português e não na matemática, então você pode criar um game voltado para a matemática, porque com certeza as crianças vão gostar. Videogame é algo que 90% das crianças gostam de videogame, de coisas que desenho animado, tá, essas coisas, de joguinhos, né? Então você pode criar um joguinho na área de português, ou no caso
na matéria que o grupo está tendo dificuldade, para ajudar eles, entendeu? Para que haja uma melhor aprendizagem. E também é necessário ter esses conhecimentos aqui do cérebro para que a gente consiga compreender como isso vai funcionar na cabecinha deles, certo? Nós temos aqui as 4 áreas principais do cérebro. É claro que tem umas sub-áreas aí que eu não coloquei no momento porque não vem ao caso, porque é bem complicado de se explicar, mas eu coloquei as principais, tá certo? Eu vou estar mostrando para vocês na próxima aula de amanhã, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que, se por algum motivo vocês tiverem alguma dúvida ou alguma crítica ou sugestão a fazer, com certeza no dia de amanhã, nos outros dias, vamos estar aí solucionando esses problemas aí que possam surgir, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E sim, continue conosco para que você garanta o seu certificado ao final desse curso. E desde já, muito, 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 muito obrigada por vocês estarem aqui, tá certo? Agradeço e até amanhã.